No ano de 2008, na Rússia, assistentes sociais se assustaram ao encontrar uma criança de apenas 7 anos de idade que vivia trancada num quarto minúsculo. Esse quarto era lotado de gaiolas com passarinhos, e quando os assistentes tentavam se comunicar com o garoto, ele piava e abanava os braços como se fossem asas. Mais tarde, em contato com a mãe, foi descoberto que ela criava o filho junto dos animais de estimação e como se ele fosse um deles. Deixava comida e água para o filho e para os pássaros e saía para trabalhar o dia todo. O nome desse garoto é Vania Yudin e mesmo levado embora e sob acompanhamento médico e psiquiátrico, jamais aprendeu a se comunicar normalmente. A história de Dina Sanichar tem uma origem ainda mais incógnita. Um grupo de caçadores em 1867 encontrou uma criança vivendo dentro de uma caverna junto de lobos. A criança foi resgatada e viveu pelo resto da vida em orfanatos e asilos. Nos primeiros dias de civilização, andava apenas de 4, comia carne crua e só fazia sons de lobo. Apesar de ter abandonado com o tempo alguns hábitos selvagens e adquirido até outros hábitos humanos, como o de fumar, jamais aprendeu a falar, jamais aprendeu a se comunicar. Estes são apenas 2 exemplos de uma lista enorme de casos de pessoas que, por variados motivos, acabaram sendo criadas como animais ou por animais. Macacos, lobos, cães, ursos, bodes, ovelhas, até mesmo pássaros, como vimos. Eu estava vagando na internet quando esbarrei nas histórias dessas crianças, que são conhecidas como crianças selvagens. Elas possuem o que ficou popularmente conhecida como a Síndrome de Mowgli, mas esse é um termo popular apenas. É importante deixar claro que esse termo não é reconhecido oficialmente pela academia. Psicólogos e psiquiatras não o utilizam. Mowgli é um personagem fictício, também criado por animais. Apareceu pela primeira vez num livro lá do século XIX e que ficou muito popular posteriormente por causa dos filmes da Disney. E apesar dos finais felizes desses filmes da Disney, a vida das crianças com a Síndrome de Mowgli é uma vida condenada, talvez infelizmente para sempre. Muito poucas crianças que passam por uma situação dessas conseguem ser recuperadas de volta para a sociedade e vivem uma vida normal. O que não nos falta são estudiosos importantes desse meio nos dizendo o quão importante e influente é a infância. Alguns traumas, costumes, hábitos, gostos podem ser adquiridos nessa fase e levados para o resto da vida. É nessa parte da nossa vida onde aprendemos a lidar com o mundo, absorvendo tudo à nossa volta. E essas crianças aprenderam a ser animais. A maioria delas nunca deixa de ser. E isso inundou a minha cabeça com inúmeras perguntas. O que difere os humanos dos animais? Onde se risca a linha entre instinto e lógica? O que define que deixamos de ser irracionais e passamos a ser racionais? Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos entender o que difere os humanos dos outros animais. Na minha opinião, esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz e espero que vocês gostem. As novas camisetas já chegaram na loja do canal. Rafael Mortari é o artista por trás dessas ilustrações incríveis que compõem a nova coleção. Universo 25, a utopia dos ratos. Memento Mori e artes vanitas. Orson Welles e a guerra dos mundos. Uma vacina com a cura para a ignorância,
Baphomet, o vídeo sobre ele tá chegando. Essas camisetas e outras peças já estão disponíveis lá na loja www.deadjack.com.br. Pois bem, antes de entendermos por que somos diferentes dos outros animais, temos que entender que nós também somos animais. Nós somos animais racionais e todos os outros animais irracionais. Nós podemos enxergar várias coisas que temos em nós também nos animais. Memória, todos os sentimentos, raciocínio, até mesmo a capacidade de aprender coisas. Você pode adestrar o seu cachorro. Com essa informação, podemos dizer que os animais têm tudo o que a gente tem. Isso ocorre porque esses fenômenos biológicos e psicológicos acontecem no mesmo instrumento que temos em comum, o cérebro. Porém, todos temos cérebro, mas óbvio que cérebros diferentes. O processo de evolução parece nos ter favorecido e muito. O cérebro dos seres humanos desenvolveu vários tipos de consciência, lógica, razão, juízo, como quiser chamar. Vários animais desenvolveram variadas habilidades cognitivas também, mas nunca no mesmo nível dos seres humanos. E esse é o grande X da questão. O seu cachorro vai reconhecer você toda vez que te vê. Macacos sabem usar ferramentas, usar pedras para abrir cascas de certas frutas, por exemplo. Já ouviram o termo memória de elefante? Sim, os elefantes realmente têm memórias muito boas. Assimilação, lógica, memória. Como eu disse, animais têm tudo o que a gente tem. Porém, nós, humanos, temos tudo em graus mais elevados. Saindo da questão do cérebro e indo para questões mais biológicas, só existem alguns poucos poréns. Por exemplo, peixes podem mergulhar e nadar, aves podem voar. Seres humanos não podem fazer isso, correto? Errado. E aqui, finalmente, começamos a clarear de verdade esse assunto. O que torna os seres humanos tão distantes dos outros animais. Nós temos a capacidade de descobrir, entender e criar. Descobrir um problema, uma necessidade ou uma dúvida, entender a situação, usar a lógica e criar uma solução, inventar uma ferramenta, chegar numa resposta. A primeira coisa que descobrimos, entendemos e criamos foi o fogo. A descoberta do fogo, a primeira descoberta do homem. A partir do fogo, não teríamos mais apenas o cru, assim como os outros animais. Agora teríamos a opção do cru e do cozido. E isso pode servir como uma simbologia muito interessante para o que animais fazem e os seres humanos têm a possibilidade de fazer. Os animais apenas sobrevivem. Eles só querem satisfazer os seus instintos e suas necessidades biológicas: comer, dormir, procriar e no máximo brincar um pouco com os filhotes ou algo do tipo. Já nós, seres humanos, não apenas sobrevivemos, nós vivemos. Nós também temos instintos e necessidades biológicas, claro, mas nós também temos a capacidade não apenas de criar ferramentas como qualquer macaco ou manipular o fogo. Nós também criamos conceitos, religiões, políticas, leis, metas, tudo para melhorar a nossa vida. A consciência, a lógica, a razão, essa capacidade de entendimento do mundo à nossa volta nos dá orgulhos, ganâncias. Nós sonhamos, queremos conquistar, aprender, alcançar. Os animais e os humanos, o cru e o cozido, o sobreviver e o viver. Claro que esse nível de consciência tem um preço muito alto às vezes.
a insatisfação de não ter alcançado algo, de não ter o que tal pessoa tem, de não viver o que tal pessoa vive. A certeza de que vamos morrer um dia, a consciência de nossa finitude. O seu cachorro pode se olhar no espelho e talvez não reconhecer a si próprio. Ele não liga se o cachorro que late no vizinho mora numa casa mais bonita. Ele não se importa se vai passar no vestibular ou não. Imaginem um cachorro filósofo se perguntando: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual o sentido da minha existência? Isso não existe. E por fim, chegamos na última parte de nossa resposta. Já entendemos que o ser humano descobre e cria conceitos, ferramentas, faz descobertas, mas isso tudo só perdura, os conhecimentos se acumulam por causa da comunicação e socialização. Eu invento uma ferramenta, você melhora ela. Daqui a 100 anos, alguém automatiza essa ferramenta e faz ela virar uma máquina. Certa vez descobrimos o fogo. Hoje em dia já usamos o forno. Isso só é possível porque passamos informação adiante, nos comunicando e socializando. Somos animais sociais, ninguém vive sozinho. Então, talvez a maior e mais importante diferença entre humanos e outros animais seja a linguagem. Animais até se comunicam, você já deve ter visto aí formiga encostando antena, elefantes se cumprimentam, gato miando para pedir comida, tudo isso é comunicação, mas ainda assim é uma linguagem muito limitada se comparada com a nossa. A nossa linguagem permite o ato de ensinar, propagar ideias e conhecimento, contar histórias, repassar crenças, combinar coisas. E é isso que forma culturas. Um porém é que linguagem não é algo biológico ou instintivo. Qualquer filhote de bicho ou bebê humano nasce sabendo mamar. A fome é algo instintivo. Mas ninguém nasce sabendo falar e se comunicar. É por isso que bebês só gritam. Todo bebê grita. Você já reparou que você só pensa em português? Isso é porque a sua cultura é brasileira e aqui no Brasil nós falamos português. Você foi ensinado assim. O primeiro contato com a linguagem e várias outras coisas muito importantes para a vida acontece com a família. A família é sempre o primeiro contato social que temos. Depois vem a escola, os primeiros encontros ali e assim segue a nossa socialização. Concluindo então, o processo de socialização não é biológico ou instintivo, depende de uma série de fatores culturais e coletivos. É por isso que é tão triste saber que Vânia e o Jim, o garoto pássaro, batia as asas e piava para tentar se comunicar. Ele foi socializado assim, criado por pássaros. Respondendo, enfim, então, a pergunta principal do vídeo. O que difere os seres humanos dos outros animais é a capacidade de descobrir, entender e criar coisas ou ideias, seguida pela capacidade de se comunicar, acumulando essas descobertas, invenções e ideias. É o que estamos fazendo exatamente aqui e agora através desse vídeo. Lembre-se de passar lá na loja e conferir as camisetas e também as novas peças. www.dadjack.com.br. O Instagram do Rafael Mortari e da loja estão aparecendo aí também para quem quiser seguir. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fui!